Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço aqui, né, da editora da Universidade de Brasília, né, a nossa universidade com mais de 40 mil pessoas, que cada vez mais a gente tem, né, ultrapassado os muros, quebrado, né, trazido a cidade, o Brasil, o mundo. E o tema de hoje é absolutamente vasto e complexo, justamente, principalmente por conta desse momento gravíssimo que a gente vive, né? É uma espécie de realidade insólita, uma nova categoria de representação, né? A gente está para além das margens da democracia, né, do processo civilizatório, e a cultura, né, como lembra muito bem o Alfredo Bozzi, né, cultura, colônia e culto guardam a mesma raiz latina. Então, colonização, para além da tomada territorial, né, é o processo de cooptação ideológica, linguística, simbólica e, claro, cultural. Culto como a memória, né, ritualística das tradições, dos deuses, dos antepassados. E cultura, esse campo absolutamente vasto, né, que enfeixa a nossa existência, né, nos inscreve no tempo presente, no tempo passado, no tempo futuro. E como a cultura vem espelhando, encampando, transformando a realidade. Essa é uma questão, né? A cultura, ele está num polo passivo, está num polo ativo. Ela reforça a reificação da vida, né? Essa redução sumária que o capitalismo subrepticiamente, enrolei, promove, ou uma cultura simplesmente recebe, né, o que as produções todas em massa vêm despejando, né, de uma maneira com tanta permissividade. Então, um país como o nosso, né, que espanca e mata brutalmente um jovem congolês em uma barraca de praia chamada, né, ironicamente, Tropicália, né, uma ironia terrificante que o próprio Wisnik apontou, né, no centenário no ano do centenário de 22, um país como o nosso que persegue, ameaça, acossa, executa aqueles que protegem heroicamente as florestas, os povos originários, as comunidades ribeirinhas, como no caso, né, Bruno Pereira e Dom Philips, como no caso dos assassinatos recorrentes dos camponeses, dos companheiros do MST, né, e de todo e qualquer ativismo político que o atual presidente da República deixou muito claro na época das eleições que não permitiria, né, que acabaria com todo e qualquer ativismo político. Em um país como o nosso, em que a justiça submete, né, uma criança de 10 anos, vítima de violência sexual, uma gravidez fruto de estupro, a um inquérito torturante, coercitivo, né? Ela foi apartada da própria família, foi para um abrigo e teve o seu direito ao aborto negado até ontem, né? Essa menina, que hoje tem 11 anos, nos horroriza, nos espanta. Então, um país como o nosso, né, que o machismo e o racismo se apresentam estruturais e que o alvo da polícia é sempre a pele preta, e nós, as mulheres, cotidianamente aviltadas de todos os modos. Estamos horrorizados com o que a gente viu, né? Aquela promotora espancada pelo colega, né? Absurdamente procuradora. Então, entre esses exemplos todos, como o campo da cultura assume força política de reação, de transformação social, né? E, por fim, essa nossa obsessão interpretativa, né, que a gente teima em extrair chaves e elementos de qualquer situação factual e até mesmo histórica. O incêndio criminoso no Museu Nacional, em 2018, né, que arrastou tanto da nossa memória. O que restou do incêndio? Justamente um meteorito. Né? O que destrói, né, é o que restou. Né? Por mais que
um corpo celeste tenha força e potência, também é o impacto e a destruição que resta no nosso país. Então, isso é muito emblemático. Como documento, o Walter Benjamin, né, na tese 7ª sobre o conceito de história, afirma que não há nenhum documento de cultura que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie. Então, ele sugere que a história seja escovada a contrapelo, né, pois, em geral, inscrita pelo o ponto de vista oficial, né, dos vencedores, não dos vencidos. Então, aqui nós vamos conversar com esses 3 professores, né, e eu gostaria, né, assim, nesse vasto campo que vocês vão encontrar suas balizas para discutir o papel político da cultura como elemento transformador, um trecho de um poema do Mayakovsky, o poeta da Revolução, né, em conversa sobre poesia com fiscal de rendas, né, é dito assim: a minha dívida é uivar com o verso, entre a névoa burguesa, boca brônzea de Cirene. O poeta é o eterno devedor do universo, e paga em dor porcentagens de pena. Estou em dívida com os lampiões da Broadway, com o exército vermelho, com vocês, céus de Bagdá, com as cerejeiras do Japão, e toda a infinidade a que não pude dar a sobra de uma ode. Então, nós, né, somos os eternos devedores do universo. E, para iniciar aqui, né, a mesa, convido o professor Marcos Mota. Eu vou ter que dar uma resumida, porque o percurso dele é imenso, né, denso e imenso. Marcos Mota tem mestrado em Teoria da Literatura pela UNB, doutorado em História pela mesma universidade, mestrado em Arranjo e Orquestração pela Berkeley e pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Atualmente é professor associado da Universidade de Brasília, onde dirige o Laboratório de Dramaturgia e Imaginação Dramática desde 98. Trabalha principalmente os seguintes temas: dramaturgia, dramaturgia musical, ópera, estudos clássicos, teatro grego e moderno, né? Elaborou o roteiro e canções e dirige diversos espetáculos musicais. É líder do grupo de pesquisa Moesic, ocupa-se de pesquisa sobre a textualidade audiovisual, presente em autores da Antiguidade Clássica, como Homero, Heráclito, Ésquilo e Platão. Publicou inúmeros livros, todos à venda aqui, na editora do UNB. Vou citar alguns: a Dramaturgia Musical de Ésquilo, Nos Passos de Homero, Imaginação e Morte, Ensaio sobre a Representação da Finitude, Metafísica, Escrita e Músico, Ensaio sobre os Fragmentos de Heráclito. Também é autor de ficção em prosa, os livros Um Homem Só e Três Histórias Estranhas, curadoria e organização de inúmeros eventos nacionais e internacionais. E melhor parar, né? Que já está. E, enfim, porque eu estou pulando, editor-chefe da revista Dramaturgias. Então, com vocês, professor Marcos Mota, diante desse tema tão vasto e desafiador. Obrigado. Eu fico muito alegre de estar aqui. Faz muito tempo que, por causa da pandemia, que a gente não tem um espaço aberto. Essa semana passada a gente voltou a ter aula presencial e foi tão estranho a gente, né? Uma ação que era tão repetitiva ser interrompida, né? E também fico muito à vontade aqui estar com os meus colegas, né? A gente tem uma história muito grande. Grande parte de nós estamos relacionados ao Instituto de Artes e que acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente está trabalhando. As artes foram as mais atingidas, entre as várias atividades, foram as mais atingidas durante a pandemia, mas, ironicamente, foi por causa das artes, filmes, músicas, que as pessoas mantiveram uma certa sanidade mental em suas casas, né? Então, é esse paradoxo das artes, que ao mesmo tempo são tão frágeis, mas ao mesmo tempo nos colocam diante de vínculos emocionais, afetivos uns com os outros, né? Ou seja, é uma coisa bem interessante para se pensar. E é nisso que eu vou na direção do que eu queria falar um pouquinho sobre a questão da cultura, né? Ou seja, cultura é sempre no plural. A minha cultura é diferente da sua, alta cultura, baixa cultura. Como é que a gente vai definir essas coisas? Então,
entre o que eu queria trabalhar com um pouquinho, para a gente pensar, é a questão da cultura como formação, né? A gente está aqui num stand relacionado com a editora da UNB. A editora da UNB ela publica justamente a produção de pesquisas. Então, um dos resultados das nossas pesquisas é isso, se transformar em livros, né, se transformar em publicações, né? É uma questão fundamental você ter as publicações, você levar a público, ou seja, a pesquisa não ficar, democratizar o processo, assim como toda pesquisa é feita a partir de um diálogo com vários parceiros, né? Também a publicação vai levar isso para outras pessoas, além do seu próprio autor. Nós não temos o autor, o conhecimento não é de ninguém, né? E uma das coisas que é fundamentais da universidade é justamente essa questão da formação. Nós, no Instituto de Artes, nós recebemos gente com diversos backgrounds, né? Sociais, políticos, ideológicos, pessoas com as diversas formações. Então, nós temos pessoas que vêm fazer curso de música, que vêm fazer curso de artes cênicas, artes visuais, e cada um deles tem a sua cultura, né? Ou seja, cada um deles tem o seu repertório de leituras, de filmes, de vídeos, né? Um papel antigo ligado à universidade seria um papel de dizer o que deve ser, né? Isso é um papel antigo. Hoje o nosso papel é ouvir essas pessoas que estão vindo com os backgrounds cada vez mais diferentes e muitas vezes unificados em torno daquilo que a gente chama de cultura de massa, né? Então a gente ouve o que eles cantam, ouve como eles, vê o que eles se movimentam, lê o que eles escrevem, e a partir disso a gente começa a fazer uma coisa que eu acho que é fundamental da cultura, que é justamente que aí vem a mediação da universidade, que é o seguinte: você pega quais são as possibilidades disso que você tem, que materiais novos que você pode trabalhar, que novas perspectivas. Esse é o repertório, vamos ampliar seu repertório. Não é negar esse repertório, vamos ampliar esse repertório, né? Então, nós, decisivamente, no Instituto de Artes, na Universidade de Brasília, a gente tem feito esse movimento, né, que é justamente a universidade não se transformar mais no muro, né, como num fiscal do como eu devo me vestir, do que eu devo falar, do como eu devo me comportar, do que eu devo pensar. Ou seja, as janelas que estão sendo abertas agora, através de um contato mais próximo. A nossa clientela mudou depois do PAS, depois das revoluções que nós tivemos, da democratização do ensino superior, que era só de algumas pessoas que podiam entrar na universidade, né? Hoje nós temos uma clientela vasta, entendeu? Hoje nós estamos cada vez mais próximos dele. O que você tem e o que você pode fazer com isso? Mais do que eu dizer o que você tem é bom ou mal, né? Hoje nós temos esse diálogo de mediação. E é nesse sentido que entra a formação, a cultura em formação, as várias culturas em formação, né? E é um desafio para nós agora, né, sair de uma estética normativa para uma ética do diálogo, né? Eu acho que nesse caminho que a arte nos deu, a cultura da sobrevivência durante a pandemia, ela vai continuar nos dando uma sobrevivência por meio do plural. Sermos mais plurais. Boa noite, é isso que eu queria falar. Agora a gente vai passar a palavra para a professora Daniela Garrossini. Posso tirar a máscara? Que vice-presidente do Sindicato dos Professores da UNB, que é a DUMB, uma formação bem diversificada, rica, graduação em desenho industrial pela UNB, mestrado em engenharia elétrica pela mesma universidade, doutorado em comunicação pela Universidade de Brasília, e pós-doutorado no Centro de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina. Professora associada da UNB no Instituto de Artes, Departamento de Design. Atualmente, professora visitante e participante do grupo de pesquisas com políticas da Universidade de Sevilha. Coordenou a Cátedra de Tecnopolítica Julian Assange e a Cátedra Luiz Ramiro Beltrão, do Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina. Pesquisas desenvolvidas com ênfase em cidadania digital,
imaginários urbanos, tecnopolítica, entre outros. Atua principalmente nos seguintes temas: e-democracia, design de interfaces, tecnologias da informação e comunicação, ciberativismo, tecnopolítica e estudos dos imaginários urbanos. Então, com vocês, a professora Daniela, que vai conjugar esse arco, né, de cultura, política e sociedade. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela apresentação. Eu queria dar boa noite também para os meus colegas, para o Marcos, para o Rafael, né? E muito obrigada, né, pela mediadora que está aqui conosco hoje, a Luciana. E, gente, o Marcos me perguntou, você vai dar uma palestra com um monte de papel aqui que eu estou na mão? Não tem como, gente. Olha, pós-Covid, a memória ficou bem ruim, assim, Marcos. Mas eu quis fazer alguns apontamentos. Esse tema me é muito caro, né, desde muito tempo. A minha formação é bem eclética mesmo, passa muitas áreas. E assim eu sou, se eu pudesse, eu até entraria em outras tantas aí. Então, acho que ainda tenho tempo, né, para continuar. Mas eu queria destacar algumas questões, né, já que o tema hoje fala de transformação, né, porque cultura é transformação. Eu queria colocar algumas questões para a gente relembrar também, né? A gente vê o que está sendo desmontado dia a dia, não é de hoje, né? Não tem muito mais tempo do que isso. A cultura é sempre relegada, né? Quando a gente fala de políticas públicas, né, a um segundo lugar, quase sempre, né? A cultura. Tem isso. Tá, tem que incluir a cultura. Tem que fazer política para isso. E a cultura. É como se fosse um favor, né? Quase que como se fosse um favor. Com exceção, e aí a nossa história... Gente, não vou ficar aqui relembrando ano a ano tudo o que aconteceu dentro da nossa estrutura relacionada à construção de políticas culturais, mas eu queria destacar nos últimos anos, um ministério que eu acho que fez uma grande transformação realmente no país, que foi o primeiro Ministério da Cultura do governo Lula. Eu acho que esse ministério ele fez uma revolução bastante grande no entendimento do que era cultura e o seu alcance. Deixou como legado para as gestões que vieram subsequentes algumas características. Uma delas é a cultura incluída num universo muito maior do que ali, isolada, separada, com aquele cuidado, a cultura vinculada só à arte. Não. A cultura foi vinculada, ou a tentativa, né, disso, porque depois foi desmontado novamente, então a gente tem que falar, né, o que foi e o que aconteceu na sequência. Foi tudo muito rápido, né? A gente cria uma secretaria dentro do Ministério da Cultura, uma secretaria que tratava de economia dessa cultura, portanto, uma integração gigantesca com outras tantas áreas, outros tantos ministérios, outros tantos aparatos que dariam sustentação para que isso não fosse, né, desvinculado ou fosse uma questão à parte, mas que fosse integrado à vida, né, dos brasileiros e brasileiras. E isso durou muito pouco, né? Isso durou praticamente 4 anos e foi desmontado. Não foi integralizado, esse plano não foi concluído e esse plano foi desmontado, né? Foi desmontado como uma estratégia mesmo, né? Então eu estou lembrando isso porque eu participei, e isso acho que é importante colocar, da construção de um lugar que eu achei muito maravilhoso, que se chamava Brasil Criativo, que nada tem a ver, apesar de eu ser do design,
né? E todo mundo fala, nossa, os criativos, os designers, os gamers e etc. Né? Não tinha a ver com isso exatamente. Né? Tinha a ver com os nossos modos de vida. Né? Tinha a ver com como a gente se comportava no mundo. E o respeito à diversidade, à pluralidade, a todas as expressões, não só o Max, né, citou, falou alta, baixa, cultura, etc., etc., mas como a cultura, e aí eu trouxe aqui algumas anotações, gente, porque assim, a linguagem técnica é extensa, mas eu queria só colocar que seria um olhar para uma política cultural de uma terceira geração, assim, né? A gente tem uma primeira geração que fala da política de identidade nacional, lá atrás, sempre copiada de países europeus, né? Sempre copiada. Depois uma política de reconhecimento da diversidade, já falando como a cultura como uma diversidade identitária. Depois as políticas de uma segunda geração, que vem a política de proteção à indústria cultural, que é outro termo que eu vou colocar daqui a pouco, né? Que é a cultura como esse conjunto de bens simbólicos, que podem ser reproduzidos serialmente. Depois vem essa política da economia criativa, que é a cultura como setor de atividade econômica, né? E toda a sua rede é um fomento maior, mas muito vinculado, quase todo ele ao setor privado. Já vou falar do Brasil, que não foi assim. E aí vem uma política de terceira geração, né? Que seria a política de democratização da cultura, que seria a cultura como um lugar de preservação, né? E o que nós acreditamos, assim, né? Enquanto esse grupo que eu participo, outros tantos atores, e tenho certeza que tanto o Marcos quanto o Rafael têm acordo nesse sentido, que a cultura são as políticas de democracia cultural, que é nesse lugar que eu acho que a gente espera, né? Eu estava conversando com a Inês, né? Falei, Inês, a gente pode tratar de muitas coisas? Ela falou, Dani, trata do que você entender que é razoável. Eu acho que a gente precisa falar dessa política de democracia cultural, né? Que a cultura como modo de vida, né? Não é só uma questão específica de uma área específica, de um ator específico, né? É uma cultura a cultura como modo de vida, e a partir disso é óbvio que a gente vai ter vínculos, né, com setores públicos, com setores privados, mas precisa ser respeitada, preservada, implantada, né, e consolidada. E a consolidação disso vem de um lugar que eu acho que é muito fundamental, importante, e me é muito caro também, né? A Luciano colocou, olha, que eu trabalho com democracia eletrônica, cyberativismo e uma série de coisas assim. E vem desse lugar desde sempre, né? Desde os meus estudos de graduação, a preocupação com a participação cidadã, né? E o nosso compromisso como cidadãos em participar, em ser parte e dessa construção, né? Então não é só delegar a um governo, mas conseguir fazer parte disso estruturalmente, sem ser assim, vou ser conselheiro de... Eu fui conselheira, fui voluntária de 1000 coisas, fui conselheira do Conselho Nacional de Políticas Culturais, representando a minha área, que é o design, né? Mas tem questões que a gente fala assim, não, o Brasil não tem isso, o Brasil não tem aquilo, o Brasil não tem aquele outro. Hoje, realmente, não tem nada, né? Foi um desmonte absoluto. A gente não tem ministério, a gente sequer... a quem eu respeito muitos técnicos, né, do Ministério da Cultura, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas ações, projetos e programas, foi completamente desmontado, desestruturado. A gente sequer tem o Conselho Nacional de Políticas Culturais, né, que é o responsável pelo debate, por levar para todo mundo e trazer também, né, para essa construção coletiva e maior e ampliada, né, o debate sobre o que é para a gente importante, né? Como a gente vai construir esse lugar, como é que a gente estruturalmente mantém esse lugar, porque a gente não pode depender de um governo,
A gente não pode depender de um governo. A gente não pode depender de uma gestão governamental. Né? A gente colocar toda a esperança. Não, a gente tem que construir isso todos os dias. É uma rotina. Né? Isso é cidadania, mas a gente tem que entender. E a gente tem que participar. Então, não é esperar, putz, olha, não tem grana para isso, vamos ver se a gente consegue fomento. É óbvio que é muito importante que a gente tenha, porque toda a nossa política, ela é técnica, ela não tem uma base cultural. Ela não foi construída dessa maneira. A gente não vê a importância disso. Né? Apesar da gente contribuir, o setor da cultura é gigantesco, com aproximadamente, números variam, gente, assim, eu estou dando uma aproximação, 6% do PIB. O setor da cultura, 6% do PIB é desse lugar, do setor da cultura. Né? A gente teve milhares de desmontes nesses últimos 4 anos, espero que não continue, e tem algumas questões que eu acho que são muito importantes que a gente destaque. Né? Então, que é essa a minha questão maior, que é o nosso compromisso como cidadãos aí nessa luta, né? Que a gente tenha indicadores sempre, que a gente cobre que esses indicadores existam, para que a gente entenda o que a gente tem nesse país. Porque a gente não sabe. A gente não sabe, a gente simplesmente não tem informação. O Sistema Nacional de Indicadores, Informação e Indicadores de Cultura, se eu não me equivoco, é o SNIC. Eu até fiz uma pesquisa há umas semanas atrás, assim, eu estava pesquisando sobre isso, até antes do convite para estar aqui com vocês hoje, e a última publicação era um sistema enorme, onde a gente teria a participação de todos e todas, onde a gente poderia estar ali como ator, ou como instituição, ou como coletivo, ou como grupo, ou como empresa, ou o que quer que seja. Mas a gente estaria sendo visto naquele lugar. Né? É um projeto maravilhoso, foi uma iniciativa daquele momento do Ministério, foi um pouco, enfim, foi um meio do caminho aí, na transição entre, só para localizar no tempo, né, entre a Ana de Holanda e a Marta Suplicy. A Marta Suplicy, ela destruiu muitas coisas assim que vinham sendo construídas, infelizmente. Mas é preciso ser dito isso. Né? E o SNIC, esse Sistema Nacional de Indicadores e Cultura, Informação da Cultura, ele simplesmente parou no tempo. A última publicação é de 4 anos atrás, mais ou menos. As últimas inserções foram feitas no ano entre 2016 e 2017. Depois disso, nada. Né? Depois disso, nada. A gente não tem nada, a gente simplesmente não tem dados. Né? Foram criados observatórios no país todo, em regiões, nas 5 regiões do país, que são inexistentes hoje. A gente está tentando retomar aí uma novidade, um observatório coordenado pela professora Fátima Makiushi, lá no CEAM, né, que é um centro maravilhoso da UNB, que eu diria que é o centro, talvez, de maior representatividade da cultura dentro da Universidade de Brasília, que é maravilhoso. A gente tem ali milhares de expressões, assim. Então, está sendo recuperado o Observatório de Políticas Culturais, e eu espero que a gente consiga, né, começar novamente a ter contato com os atores, né, das localidades, dos estados, das regiões, de entender um pouco mais o que vem acontecendo. E outra questão, né, eu coloquei, teve um projeto muito grande e tal da cultura, mas eu não coloquei o que era o mais importante nesse projeto, que se chamava o Brasil Criativo, que era o quê? Era esse vínculo, lembrando, um vínculo muito fundamental e importante, falei que estava integrado a muitas coisas, mas fundamentalmente ao Ministério da, hoje, Economia, mas era ao Planejamento, né, algumas outras áreas vinculadas ao planejamento, como a parte financeira, né, para o financiamento, não só dependendo de fomento ou editais específicos, que acontecia uma vez a cada não sei quanto tempo, mas fundamentalmente também a educação. Né? O Marcos lembrou
aqui de um ponto muito importante dentro da universidade, né? A gente tenta, eu acho que é sempre uma tentativa, né, gente? Se a gente tivesse conseguido sempre tudo, a gente não teria que estar discutindo essa destruição da cultura, né? A gente não veria isso acontecer. Mas é uma tentativa constante, né, e muito responsável, que eu acho que a gente tenta fazer dentro da universidade, né? Mas o vínculo da cultura com a educação, né, e com o planejamento, e com o Ministério naquele momento do planejamento, hoje economia. Para vocês verem a importância que tinha naquele momento a cultura e o desenvolvimento disso, né, para aquele governo. Infelizmente, a gente viu tudo sendo destruído, o Ministério já não existe mais, é uma secretaria muito mal representada, né, e outras tantas questões que eu não vou ficar lembrando aqui, porque é muito triste, né? O Conselho Nacional de Políticas Culturais foi desmantelado, a 4ª Conferência Nacional de Cultura aconteceria esse ano, em 2022, a terceira, eu ainda era parte do Conselho Nacional de Políticas Culturais, mas os próprios conselheiros pediram que ela não acontecesse. Que ela não acontecesse porque não havia tempo para discutir com a população. Uma conferência não se faz de cima para baixo, né? Uma conferência se faz com a participação das pessoas, né? Como fazer uma conferência de cima para baixo? Não existe isso, é impossível. E, para mim, é um dos instrumentos mais importantes da nossa Constituição Federal, que é a participação cidadã, as conferências, os conselhos, que foram todos, não só da cultura, mas todos destruídos, assim, dizimados no governo Bolsonaro. E eu me fiz uma pergunta, né? O que eu espero? Né? O que eu, Daniela, espero disso tudo? Né? Espero de um próximo governo e espero que aconteça no nosso país. Primeiro que eu espero, né, que a cultura não seja relegada a um segundo plano, que ela seja centro. Não é uma partezinha, é centro. É centro. É o congregar todas as situações possíveis e impossíveis que a gente tem. É meu sonho, pode ser utópico, pode ser, até entendo que possa ser, mas sem utopia também a gente não caminha, né? A gente não constrói. E eu espero mesmo que por esse caminho, né, da recriação dessa possibilidade, né, de que essa cultura seja o centro, né, que a democracia, né, volte, né, viva para esse país, né, e que a gente consiga, né, uma reconstrução a partir de cada um e cada uma de nós. E não só aguardando que alguém diga o que vai acontecer, ou que a gente implore por um edital de fomento, ou que a gente peça, por favor, olhe para a cultura. Não, que isso seja o centro e que a gente construa dessa forma e dessa maneira. Pode ser uma fala também bastante emocionada da minha parte, porque eu vi muitas coisas maravilhosas serem construídas. E em pouquíssimo tempo, mas não foi um ano, gente, foram meses, tudo destruído. Destruído, acabado, finalizado, não tem mais. Mas por quê? Porque não havia o envolvimento. De quem? De nós, de todos nós, todos e todas nós. Então é isso, eu queria, desculpe se eu me estendi, eu fiz milhares de anotações, assim, de muitos dados, de muitas coisas, depois eu posso passar para vocês, escrevo lá para a Inês divulga. Tem muita coisa aí para ser dita, gente, mas eu fiz assim um pouco, apanhado de um pouco de tudo, mas acho que é isso que eu acredito, né, que a gente espera, né, para um futuro aí mais plural, mais diverso, né, e mais incorporado aí na nossa vida. Obrigada. Obrigada, professora, muito, muito boa, franca, objetiva, articulada, sua fala, né? Confirmando que o desmonte é mais do que uma estratégia, é um projeto, né? É um projeto que vem sendo, infelizmente, bem sucedido. E gostaria, assim, de um pequeno parênteses, né? Eu acho que todos nós aqui tivemos oportunidade de conhecer o novo samba
do Chico Buarque, né? E eu agora moro dentro dessa canção. E falando no sonho possível, né? E na primavera que vai florescer, esperamos em outubro, essa pequena estrofe, né? De novo, com a coluna reta, com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos, ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta, então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal, puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal puxar um samba? Que tal um samba? Um samba. Esse é o papel dos agentes de cultura, né? E também de quem produz cultura. Essa dimensão simbólica que invade o imaginário, né? E compõe as visões de mundo. Essa é uma questão que depois a gente pode discutir aqui, né? Porque a cultura não é só o que está aqui na nossa bolha, nós que temos as nossas, né, afinidades. Há também aquela outra que está espelhando a cultura, né, do machismo, do racismo, do sexismo, do classismo, tudo isso. Enfim, agora a fala é do professor Rafael Vilas Boas, né, um grande ativista, uma figura muito importante, né, na cena política. Professor da licenciatura em Educação do Campo da Faculdade UNB Planaltina, do mestrado profissional em artes e do programa da pós-graduação em artes cênicas. Coordena o grupo de pesquisa Terra em Cena, Teatro, Audiovisual e Educação do Campo. É vice-líder do grupo de pesquisa Modos de Produção e Antagonismos Sociais. Colabora no programa da pós-graduação em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe. Integra a coordenação da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular do Distrito Federal. Entre as pesquisas, as conexões da vida social com as linguagens teatral, audiovisual e literária, por meio da articulação dialética entre a forma estética e o processo social, e pelo viés das formas hegemônicas e contra-hegemônicas de representação na realidade. Tem dezenas, né, de publicações muito interessantes também. Eu vou ter que pular um pouquinho. Ele é graduado em jornalismo, mestre em comunicação social, doutor em literatura brasileira pela UNB e pós-doutor em artes cênicas pela USP. Então, com você a palavra, professor Rafael. Obrigado, Luciana. Cumprimento aqui meus amigos, Marcos, Dani. Cumprimento a diretora da editora da UNB, a Germana, a Inês, o Daniel e toda a equipe, todos que estão aqui participando desse debate, a TV Suprem, o Jorge, que gentilmente nos apresentou e está ali aguardando para começar o sarau da Associação Academia de Letras de Águas Lindas, pelo que ele me falou. Vou tentar, sendo a terceira fala, ser mais breve e dizer que acho que há uma concepção que vincula a cultura a processos formativos e organizativos que é antagônica à compreensão da cultura como ornamento, a cultura como a cereja do bolo, a cultura como adorno, né? A cultura para poucos, a cultura que, aliás, nós nem temos aqui mais no centro, né? Há muito tempo o Teatro Nacional, que está aqui atravessando as ruas aqui da Esplanada, está fechado. Nem me lembro da última vez que eu participei de algum espetáculo, fui assistir uma orquestra, uma apresentação musical teatral. Isso é bastante triste, né? Mas para a gente não ficar num panorama apenas desolador, talvez caiba apontar que há um fenômeno que tem acontecido no Distrito Federal, que é o que o centro cultural não está no centro político e no centro urbano do plano piloto. O centro cultural da capital do país está espalhado em várias das 32 regiões administrativas, dessa que é a terceira maior região metropolitana do país. Nós hoje estamos com a São Paulo, a Rio de Janeiro, e a terceira maior região metropolitana é o Distrito Federal, e adjacências em torno com mais de 3.500.000 pessoas. Então, queria fazer um exercício, escutando o Marcos, escutando a Dani, falando sobre as políticas, o que nós perdemos nos últimos tempos. Se a gente fosse imaginar o que é
um território, uma sociedade desenvolvida, quais instrumentos a gente tem para aferir no âmbito cultural o que significa um desenvolvimento sociopolítico, econômico e cultural. A gente poderia pensar que os territórios têm que ter bibliotecas comunitárias, que as escolas podem atuar como centros populares de cultura. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás as escolas parques atuavam assim. E hoje em dia elas são restritas a estudantes do regime integral. Mesmo as crianças de escola pública que não são do regime integral não têm mais acesso à escola parque. E pouco delas atuam como centros culturais em suas regiões, né? Centros abertos, não só para receber as turmas, as salas das escolas. A gente precisa ter cinema de rua, e a gente só tem um cinema de rua em 3.500.000 habitantes, que é o Cine Brasília, e que se movimenta no Festival de Cinema Brasileiro, né? O Festival de Cinema de Brasília, mas que tem uma programação pequena e um público acanhado para o tamanho do cinema. E a gente, no cinema de shopping, eu sou diretor da UNB-TV, vejo muito, sempre, o que se passa. 90% da produção das salas, do mercado de distribuição de cinema, é de filmes norte-americanos. E aí uma fração para filmes brasileiros, que ficam muito pouco tempo em cartaz, e quase nada de filmes latino-americanos, africanos, asiáticos, nem dos nossos vizinhos aqui, mais próximos, Argentina, Uruguai, a gente consegue ver. Isso nos priva de um olhar crítico que nos fomente a possibilidade de nós termos a consciência dos nossos dilemas. Dilemas históricos, estruturais, e não uma visão imediata, conjuntural, num processo passivo de apropriação de bens culturais, né? A gente deveria ter teatros, e a gente tem, acabei de falar, Teatro Nacional fechado, a gente tem poucos, e os que resistem, como o Teatro Semente no Gama, tem que lutar para ocupar e transformar um espaço abandonado em teatro e conseguir subvenção mínima do Estado ou doações de pessoas próximas para que ele exista e montem coisas incríveis. A gente está falando, a partir do centenário da Semana de Arte Moderna, né, em 2022, a semana foi em 1922, o Semente, que é um grupo comunitário dirigido pelo Valdeci, pelo Ricardo, que fizeram mestrado na UNB, no mestrado profissional em artes, eles montam, por exemplo, um romance dificílimo de ser encenado, como o Macunaíma, que eu só vi encenado pelo coletivo Semente, o romance do Mário de Andrade. A gente deveria ter direito ao protesto, e há muito tempo a gente não tem. A burocracia que se criou na esplanada para que as pessoas possam protestar é imensa, e o grau de violência, as manifestações, desde o impeachment em 2016, se tornou absurdo, né? Então a gente não tem o direito à rua, nem nos carnavais de bloco da cidade, que são reprimidos pela polícia no momento em que a polícia acha que é hora de acabar, né? Uma cidade que não pode ter banda de noite tocando, porque a lei do silêncio é imposta, né? A gente convive naturalizando a censura em vários níveis, nos museus, nos espetáculos, enfim, nas feiras de livro, como aquela feira do Rio de Janeiro, que teve livro censurado, na gestão do prefeito Marcelo Crivella, enfim. Nós deveríamos ter pluralidade religiosa, e a gente não vê terreiros de candomblé e umbanda no centro da cidade, como a gente vê igrejas católicas e templos evangélicos, por exemplo. A gente deveria ter direito ao acesso à produção de bens simbólicos com fomento, e aqui a gente é ainda uma exceção. O Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, ainda permite uma capilaridade periférica às custas, não da boa vontade do GDF, mas de muita luta do segmento artístico, que conseguiu garantir a manutenção do Fundo de Apoio à Cultura, com publicações, com produção cinematográfica, teatral, musical, enfim. Nós deveríamos ter uma expansão imensa de editoras, livrarias, cafés, onde se vive a vida intelectual e artística. E nesse aspecto eu cumprimento muito o esforço da editora da UNB de atuar como um organismo cultural, um organismo que promove ações, assim como a Biblioteca Central da UNB, que tem feito muitas ações, grupos, círculos de leitura, debates como esse aqui, que não são comuns quando há uma gestão burocrática fechada, preocupada com a produção e venda de livros apenas. A gestão da diretora Germana é impressionante nesse aspecto. A gente deveria ter bandas, grupos, orquestras, grupos de dança, a gente deveria ter culinária valorizada, extremamente valorizada e democratizada, a gente deveria ter a memória cultural da resistência popular, da construção dos territórios também cultivada, e não apenas a história oficial. A gente quase não há memória nesse aspecto ainda
numa cidade que tem 62 anos, né? Áreas verdes, áreas esportivas, enfim, eu menciono isso porque o que nós temos, se vocês passearem pela maioria das 32 regiões administrativas, são bares, botecos, que não são um problema em si, porque se convive, se troca muita experiência, mas, em geral, a gente tem um boteco, uma igreja, um boteco, uma igreja, um boteco, uma igreja. É isso que a gente tem. É triste. Farmácia, a cultura da doença, né? A cultura do... Várias. É boa, Marco. É boteco, igreja, farmácia. Nas comerciais, em Santa Maria, na Ceilândia. Eu pego o exemplo da Ceilândia. Ceilândia, por que a cultura hoje está na periferia? A Casa do Cantador está reinaugurando agora, depois da pandemia, e é sempre lotada. O cineasta mais premiado hoje no Brasil acabou de ganhar o Festival de Lisboa, passou no Festival de Berlim, estava no Festival de Londres, vai para o Chile, vai para a Grécia. É o Adilei Queiroz, do Seis Cine, com o filme Mato Seco em Chamas, o último. Ele mora numa cidade de 800 mil habitantes e não tem um cinema para que os filmes que ele produz com dinheiro público sejam vistos, nem na cidade dele. É impressionante. E nenhum dos Cinemark, Pia, Iguatemi, não sei o quê, exibe os filmes do Seis Cine. E é uma pilha de prêmios. Então, essa contradição do que nós vivemos em termos de potência e de impossibilidade do processo de produção e circulação dos bens culturais é muito grande. Eu queria não me estender e queria dizer, vejam, essa cultura do desmonte que nós vivemos, essa associação entre neofascismo e neoliberalismo, ela precisa primeiro desmontar para impor um outro padrão cultural rebaixado e normalizado. Desmontar o Ministério da Cultura e transformar numa secretaria do Ministério do Turismo. É inacreditável pensar um país como o Brasil, que é conhecido no mundo inteiro pela cultura que tem, ter a Secretaria de Cultura como uma sub de alguma coisa de um Ministério de Turismo, né? Essa cultura de exportação, né? A redução é drástica. É o fogo na Cinemateca, é o ataque às universidades, que são centros culturais, e a UNB, que é uma das maiores do Brasil e da América Latina, sendo chamada de produção de balbúrdia, de baderna, né? É impressionante. Quer dizer, uma universidade que tem 58 mil pessoas, mais de 138 cursos de graduação, mais de 60 cursos de pós-graduação, ser chamada de uma universidade que produz balbúrdia é algo assim de uma perversidade muito grande. A gente tem esse corte de gastos, a gente tem a naturalização da violência e da militarização nas escolas, com escolas sem partidos, com militares impondo toque de recolher, impondo disciplina, impondo um corpo militarizado, endurecido, impondo padrões de cabelo, censurando a ginga, censurando uma rebeldia nata que está, por exemplo, presente no hip-hop, está numa contestação física de um padrão de contestação de uma oficialidade impositiva, né? Então, a gente tem como algo imposto no golpe de 2016, no golpe de 1964, o desmonte de estruturas. Em 64, eles desmontaram a União Nacional dos Estudantes, queimaram o prédio da sede da UNE no Rio de Janeiro, eles destruíram centros populares de cultura, destruíram o movimento de cultura popular em que o Paulo Freire atuava, e agora, em 2016, também destruíram toda a cadeia produtiva da cultura brasileira. Já foi muito bem explicado pela Dani. Eu acho que uma das grandes coisas que o Ministério da Cultura fez foi uma rede chamada de Cultura Viva, com os pontos de cultura, que descentralizava. A gente não está falando nem de Lei Rouanet, de financiamento empresarial, de isenção de imposto. A gente está falando de recurso direto do governo federal para pontos de cultura na periferia do Brasil todo, no campo, cidade, povos ribeirinhos, quilombolas. Isso acabou. Agora, a memória disso ficou. Então, eu sou esperançoso em relação ao fato de que isso pode ser recuperado, isso pode ser reestabelecido. A gente pode reorganizar esse processo que foi destruído. Porque está na memória não só nos livros, mas está na memória das pessoas. A gente pode não repetir os erros que foram cometidos, como fechar 2.000 rádios comunitárias na primeira gestão do presidente Lula, que espero que seja de novo presidente, mas que não repita os erros que cometeu. Acertou demais. Na época, eu coordenava o processo de produção de documentário no Ministério da Cultura, com recurso do Ministério. A gente produzia documentário e no Ministério das Comunicações estava o Costa, que era repórter do Globo, repórter da Globo, e a gente perguntava como é que a gente vai divulgar o que a gente produziu. E não tinha política de divulgação. Então, um ministério não conversava com o outro, porque lotearam os ministérios e áreas estratégicas que eram conjuntas não tinham. Então, o cinema brasileiro não é visto pelo Brasil.
o cinema brasileiro é visto em festival. O cinema brasileiro não passa na televisão brasileira. A UNB-TV exibiu, no ano passado, 120 filmes nacionais. Isso não é muito mais do que o conjunto da SBT, Record, Globo, exibem de filmes nacionais em um ano inteiro. Agora, a UNB-TV, assim como a Suprem, não contam com recursos, não contam como subsídio, por isso a gente não tem condições de atingir o grande público, como as emissoras subsidiadas com recurso privado, né? Eu paro por aqui, porque o debate é amplo, e eu espero muito que esse debate seja também parte de um reaquecimento dos motores, da gente sair das cordas e voltar ao protagonismo, não só da construção de políticas públicas, mas da imaginação de um país. A imaginação efetiva, a gente voltar a falar com o sentido do que significa formação, como disse o Marcos, né? Obrigado. Elencou, né, de modo pormenorizado essa devastação programática, lembrando que o secretário de Cultura, né, é um dos grandes nomes do armamentismo. É isso, né, ele vai para as redes sociais exibir os fuzis. Né, é isso.